E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Estou muito animado, quarto episódio da temporada, né, Márcia? Ai, gente, hoje a nossa convidada, eu nem conto, gente. Parceira de longa data. É uma parceira de longa data que eu admiro muito, que a gente faz muitas loucuras juntas. Essas duas. Quando a gente. É uma delícia. E do que a gente vai falar hoje, A Márcia? gente vai falar de treinamento. Treinamento para empresas grandes. Exato. E a gente preferiu escolher um tema que falasse um pouco da proporção que essa empresa, que essa convidada faz parte. Então, a gente vai falar de como aplicar a educação corporativa para mais de 9 mil colaboradores. Olha que desafio. Para isso, a gente trouxe aqui a Alessandra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, acho que é muito gratificante, né? Para mim, para Brasil Center. Eu tenho o prazer de falar com vocês, de estar com vocês e fazer as ações que a gente faz há mais de 8 anos juntos. Então, assim, podem contar comigo. Legal. É cliente da conexão, né, Márcia? Nossa, Você que gente, gosta sempre de falar, né? Não, a Alessandra se tornou. A gente começou com uma parceria como cliente, mas depois ela se tornou uma grande amiga. E é muito gostoso, assim, porque desde o início a gente estabeleceu uma conexão que foi assim: Alessandra, a gente tem uma proposta muito disruptiva aqui, a gente quer fazer isso assim. Por exemplo, teve um, né? Depois você vai apresentar ela, mas, por exemplo, a gente foi fazer um treinamento que não teria PPT, já tem um tempo isso, que a gente ia falar sobre trabalho em equipe, ia fazer uma reação em cadeia. E a gente leva a proposta e ela topa tudo. Então, não tem melhor cliente que isso. É lógico, ela melhora, coloca às vezes algumas coisas que tem a ver com a empresa, até pelo tamanho da empresa, né? Às vezes tudo tem que funcionar lá e ser adequado, mas ela é uma parceirona que eu admiro e que está sempre assim muito envolvida nos projetos, realmente assim, colocando e deixando a gente muito à vontade. Isso é muito bom. Isso aí. E aí, apresentando aqui a nossa convidada, a Alessandra é especialista em desenvolvimento organizacional lá na Brasil Center. Está lá há mais de 10 anos. A BCC hoje que faz parte do Grupo Claro, é responsável aí por todo o atendimento estratégico do Grupo Claro Brasil, que hoje eu estava até pesquisando antes, né? Tem várias empresas nesse grupo, a NET, a Embratel, a própria Claro, Nextel, né? Um grupo gigantesco e que tem aí, só na Brasil Center, mais de 9 mil colaboradores, mas juntando o grupo inteiro deve dar mais de 40 mil pessoas, né? Eu acho que mais. A gente agora tem a iMúsica, né? Que é a Spotify da Claro, né? Ah, que E legal. tem a Global Hits também, que é a empresa de satélite. Então, eu acho que passa, esse número Que passa. legal. E foi até o Max, que é uma empresa estrangeira, No México. integrou esse grupo também, não é isso? Isso aí, Que exatamente. legal. Compraram todas as Então, empresas. uma empresa gigantesca, né, Muito Ale? grande, muito grande. Hoje a gente tem uma responsabilidade só de treinamento na Brasil Center, né? Mas se também chamar, a gente topa tudo. Que legal. E como a gente é um podcast de RH, Ale, a gente tem que começar com o quê? Com quebra-gelo. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Não tem jeito. Então, eu queria que você escolhesse um número de 1 a 50. De 1 a 50? Isso. Posso falar? Pode. 20. 20. Tá. Se você pudesse adquirir uma nova habilidade assim, qual seria? Pessoal, profissional, tanto faz? Uma nova habilidade. Cozinhar. Cozinhar. Não Por sei. quê? Não sei, olha, tristeza, eu olho pro fogão, ele me olha, eu falo, Jesus, isso não vai dar certo não. E aí eu tento, copio receita, vou lá na internet, ponho no prato. Aí meu filho fala assim, mãe, como você cozinha bem. Eu falo, não tem noção, gente, não tem noção. Ama muito, né? Ama muito, né? É muito amor essa mãe, né? Mas eu gostaria de aprender mesmo, assim, técnicas, sabe? Conhecer, saber misturas ideais. Eu gostaria, assim. Que legal. Não faço no tato, né? E a cozinha tem uma coisa afetiva, né? Tem sim. Tem essa coisa também da troca, né? De conversar com as pessoas, né? Então eu acho que é legal. Esses dias eu passei por um lugar aqui em Niterói, eu acho que é até novo, e era toda aberta a cozinha, e era uma escola né, até perto Sim, eu sei onde é. Gente, eu amei. Eu falei, eu e Júlia ficamos olhando, gente, que
legal, todo mundo de roupinha aprendendo, fazendo as coisas e todo mundo na rua vendo. Bacana, né? Eu acho que faz falta, tem um jeito. É muito gostoso. A comida ensina também, né? Não, com certeza. Ela ensina. Paciência. Ela ensina, assim. E aí eu brinco que todo evento acaba na cozinha. Então, verdade. assim. Ou começa ou Ou acaba. acaba, exatamente. E pra mim é um problema. Que legal. E Ali, pra gente começar o nosso bate-papo, nem todo mundo aqui consegue entender e compreender o que uma área de treinamento numa empresa tão grande assim faz, assim. Fala um pouco de qual é o trabalho de uma área de treinamento numa empresa desse porte. O que vocês fazem no dia a dia? Como é que é essa rotina? Tá, então vamos lá. Vamos primeiro desconstruir algumas coisas, né? Porque quando a gente fala treinamento, todo mundo acha... quando fala de desenvolvimento, acho que também tem treinamento de produto. E a Brasil Center ela tem uma composição diferente. A gente tem treinamento de produto que fica na área de qualidade, onde a gente treina os representantes que chegam, né, com toda a informação do negócio, o que eles precisam saber para as atividades do dia a dia. E tem a área de desenvolvimento que treina toda a parte de liderança, é responsável pela variação de desempenho, pesquisa de clima. Então, toda a parte de crescimento e desenvolvimento é no RH. Legal. Então, são duas áreas dentro da companhia que cuidam de capacitação. Inclusive com diretorias diferentes. Mas vocês têm trocas entre si para trocar, sim, né? Até porque, assim, uma coisa está interligada, né? Ela treina representante, eu treino líder e a gente tem que fazer essa conexão, né? Conexão. Até porque você treina novos líderes. Exatamente. Aqueles que eram representantes. Exatamente. Né? Tem os programas de sucessores. Então, a gente tem alguns programas específicos para a liderança, para fortalecer o time de treinamento. Hoje já está em quantos programas assim que estão sobre? Esse ano, né? A gente esse ano implantou 3 programas fortes, né? Que é a Escola de Liderança, Oficina de Carreira e Sucessores. Que legal. E aí a gente está aí com essas 3 frentes, né? Fora o programa de saúde mental, tem alguns programas pontuais, né? Que a gente chama de ações customizadas. Tá. Aí os programas são guarda-chuva desse ano, são 3. Legal. E como que foi esse crescimento da Brasil Center com você lá dentro também? O que era a área de treinamento e desenvolvimento há 10 anos atrás e como que foi essa evolução? Dá pano para manga. Dá pano para manga. Bom, então eu entrei há quase 11 anos atrás, né? E aí meu chefe falou assim, olha, a área de desenvolvimento você tem que ser responsável. Tá bom, obrigada. Seja bem-vinda, Alessandra, tá bom. E aí eu fui entender o que as pessoas faziam, né? Porque como a gente tem localidades no Brasil inteiro, cada localidade fazia um tipo de treinamento diferente, uma capacitação diferente. Então, o primeiro desafio foi conhecer a realidade dos sites. E depois entender que a gente precisava fazer um programa padronizado para que todo mundo falasse a mesma linguagem. Se eu tenho o mesmo profissional, eu tenho que treiná-lo da mesma forma. E aí foi o primeiro desafio, né? Porque as áreas eram descentralizadas, eu tinha os sites como o gerente geral daquele site, como dono daquele site, onde ele mandava e desmandava, e eu estava trazendo um programa para ele, dizendo para ele, olha, agora você não treina mais seu líder assim, você vai treinar dessa forma. Foi difícil. Gerou um conflito aí, muito, né? Muito. E muita coisa de ego também. Não, eu não sei nem se foi o ego, né, mas assim... Aquilo já estava fazendo, estava dando certo. É uma mudança, quem tá né? chegando? Quem é você, né? Você tá chegando? Peraí, vai que você vai mandar aqui no meu pedaço. E aí eu me lembro que a gente ficou 2 anos desenhando esse programa, que foi a Academia de Líderes, né? E aí a gente lançou esse programa, foi um programa que deu muito certo. Que legal. Mas assim, naquela realidade, né? Antes da pandemia, então a gente tinha os módulos muito fortes, eram 3 módulos, módulo de iniciante, módulo de veterano, módulo intermediário. Então, assim, era bem bacana, era como se fosse uma academia mesmo. Legal. Eu preciso passar pelos módulos para me formar um grande supervisor. Mas foi um desafio. E como é que era? A área, ela cresceu, a área de treinamento também nesse tempo? Como é que era a estrutura e como é hoje, assim? Então, na verdade, quando eu cheguei só tinha eu, né? Nossa, você era a única da área. Eu era a única. Aí eu fui visitar os locais e, assim, existiam pessoas que faziam aqueles treinamentos na localidade dentro do RH. E aí o primeiro momento foi, vamos estruturar a área, né? Vamos ver pessoas que tenham esse perfil, que possam fazer parte do time, para que a gente consiga desenhar esse programa junto. Para que não seja só a matriz trazendo um programa que, de repente, na ponta não vai ser usado. Eles terem esse senso de pertencimento, né? De que eles fizeram parte, né? Que é importante. E aí foi o começo da construção, né? Entender quem eram os profissionais, recrutá-los no mercado.
E aí a gente foi construindo Aproveitar internamente, capacitar, né? que é uma Característica. muito forte da Brasil Center. A gente tem um programa interno muito forte, né? Então a gente primeiro seleciona o nível número 1, que é o representante do mercado. O resto, a partir daí, é todo mundo interno. 9.000 pessoas, eu tenho celeiro bom. Nossa, é muita gente para poder recrutar, né? Eu tenho gente muito bacana, capacitada. E tem histórias lindas, né? Eu lembro quando a gente conduziu, a gente fez parte do programa de onboard da BCC, né? Ajudou a construir esse programa, reformular ele todo. E a gente gravou depoimentos com os colaboradores e tem um módulo que era específico para essa galera que cresceu dentro da empresa. Nossa, e a cada história incrível, né? De como que a empresa impactou a vida da pessoa, como que ela é grata, crescimento, Porque a pessoa assim. cresce mesmo, literalmente, não só de carreira lá dentro, porque eles têm essa possibilidade. Sim. É uma empresa que tem essa coisa, né, da trilha muito forte. A pessoa cresce e também consegue adquirir bens, crescer financeiramente. Então, aquilo faz parte da vida, né? Então, ela conta, né? Eu comprei meu carro, eu tenho meu apartamento, ou eu construí relações aqui dentro que são... É muito bonito de ver. A Brasil Center faz parte da minha família, né? Então, isso é legal, isso é bem bacana. Que legal. E todo mundo tem muito orgulho de trabalhar lá, né? É muito forte É muito isso. forte, é muito forte. Pertencimento da Brasil Center. E quando eu entrei, eu vi isso, né? Assim, a gente tem muita preocupação com a pessoa, né? Tem empresas que você acaba sendo mais um, né? Mais um número. A gente não, a gente quer saber quem é, como é, o que faz. A gente tem muita preocupação. E isso é muito legal. Eu queria te perguntar, como que vocês fazem, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, para ouvir esse colaborador? Quais são os meios, quais são as ferramentas? Como é que vocês fazem para pensar nessas demandas de desenvolvimento a partir dessa escuta dos colaboradores? Então, a gente, normalmente, qualquer ação, qualquer programa, a gente tem pesquisa para fazer. A gente lança uma pesquisa para saber a melhor forma, qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor assunto que eu vou trazer, porque assim, não adianta eu pensar o que eu acho que é bacana, que o mercado está fazendo, se eu chego lá na ponta para eles falam, mas não era isso que eu queria ver. A gente estava, exemplo, né, construindo a oficina de carreira. Quais são os temas que a gente vai levar, né? E aí veio muito assim, será que vai ser gestão de tempo, trabalho em equipe? Vamos entender como é que é esse universo. Nada. Power BI, metodologia ágil. Eu falei, gente, esse povo tá antenado, E foi dessa forma que a gente construiu. Então, assim, a gente faz uma pesquisa prévia, a gente tem todo o cuidado de trazer a iniciativa ideal para aquele cara. Sim. Então não tem que ficar também construindo e desconstruindo, né? E o que eu acho que é legal, pelo que eu percebo também, é que você tem algumas coisas que são padrão aí para todas, para Brasil Center como um todo, mas tem uma flexibilidade dos sites, da região, de qual cliente, né? E vocês conseguem atender isso também, né? E assim, isso é que é gostoso, né? A gente tem essa preocupação, né? Por exemplo, eu tenho um programa muito forte que é o Sucessores, que ele tem uma estrutura, uma espinha dorsal, ele tem todo um planejamento, a pessoa tem que passar por várias etapas. Mas, em paralelo, exemplo, o Rio de Janeiro me chamou e falou assim, Alessandra, eu preciso que, além disso, você trabalhe esses caras de uma forma mais pontual. Você tem que falar um pouco mais sobre liderança, eu quero que você... Então, aí a gente constrói toda uma ação customizada. É o que eu estou fazendo hoje, por exemplo, esse mês. Porque é uma atuação nacional, como você falou, né? Então tem diferenças até culturais, né? Regionais, as necessidades são diferentes. Cada gestor pensa de uma forma, então aí a gente acaba trazendo o padronizado da matriz, né, o estruturado, mas tem a ação customizada, de acordo com a necessidade. Legal. E hoje esse papel que você estava comentando lá, que é o gerente do site ali, né? Como que é a relação entre vocês? Essa relação foi desenvolvendo bem depois de um tempo? Como é que foi? Foi acostumaram, né? Na verdade, assim, a Brasil Center passou... Desde que eu entrei, né, ela passou por várias transformações, né? Então a gente desconstruiu aquele senhor feudal que existia no site como dono do negócio, das campanhas locais, para gerentes regionais e por campanha, né? Então eu tenho um cara que é do Rio de Janeiro que tem campanhas em Ribeirão Preto. E aí ele é responsável pelas campanhas que estão lá. Então, em vez de botar o gerente só pela localidade, botou por Ficou campanha, mais descentralizado, né? Descentralizado. Então, eu tenho gerente que é do Rio que atende Goiânia. Vila Velha atende Juiz de Fora.
Perfeito. É de acordo com a campanha. E a área de treinamento e desenvolvimento também cuida desse time de líderes. Também desenvolve esses gerentes e toda essa equipe, né? E como é que é feito? É uma forma padrão para toda a equipe? Vocês olham de forma por cargo, é por área, por site? Como que é feita essa estrutura Na verdade, assim, todo desenho que a gente faz de liderança, a gente divide em 2 níveis, tá? A gente divide gerentes executivos e táticos e supervisores e coordenadores. Então, a gente sempre faz 2 ações. Porque a gente entende que esse cara que é gerente tem um linguajar, um entendimento diferente do outro nível, né? Do coordenador, supervisor. Muito maior o número de pessoas também abaixo dele. É a responsabilidade, né? Então, a gente faz essa divisão das ações. Legal. Mas é só em 2 níveis, eu quero em 2, gerentes e coordenadores e supervisores. E esse desenvolvimento, ele acontece de forma contínua? Contínua. Tem algumas datas principais no ano que já tem ações? Como é que é esse calendário? Então, a gente, quando inicia o ano, tem todo um planejamento estratégico, né? Então, dentro do planejamento, as frentes, elas têm os projetos com as datas que a gente tem que cumprir durante o ano. E isso tem que ser feito religiosamente. Antes de vir para cá, eu tive que responder como é que estava o nosso planejamento da escola. E é isso, a gente segue ali as datas. Quando a gente desenha um programa, a gente apresenta para todo mundo, a gente escuta todo mundo, a gente muda se tiver que mudar. Então, assim, para eu lançar um programa, eu penso em novembro e lanço ele em fevereiro, porque tem todo um processo aí de venda. Até lembro disso, porque a gente ajudou seu time na época a lançar um programa, eu acho que era um programa de liderança, não era? Era um kickoff que a gente criou a personagem Aparecida. Desenvolver, né? Foi o hashtag desenvolver. Foi desenvolver, foi exatamente. Exatamente. E aí foi muito legal, porque ela queria justamente sensibilizar o site, né, desse programa, da importância dele, trazer adesão, porque o que acontece? Uma operação de call center, muitas vezes, requer dali um ritmo, né, um olhar para aqueles indicadores muito forte, né, Ale? Que eu acho que esse é um grande desafio para a área de treinamento. Tirar essas pessoas desse lugar para desenvolver, uma vez que aquilo ali é o lugar que eles estão de olho, né? Sendo cobrados. E aí eu me lembro que ela falou isso com a gente, falou, Márcia, a gente tem um desafio, porque se não comprar, como é que vai ser? Porque tem, né, uma estrutura enorme. Aí a gente criou um personagem que parava o site, ia lá, fazendo como se fosse uma apresentadora de TV. E se achava famosa. Se achava famosa, e ela fazia assim, ela realmente, naquele minuto, ela ficava talvez por meia hora ali antes de colocarmos as pessoas em sala, né? Porque a gente, na verdade, era um convite para levar as pessoas para um auditório que a gente ia, então, apresentar a estrutura do programa. E aquilo era uma bagunça, né? Uma euforia, e o programa teve uma adesão incrível. Foi muito legal. E também o personagem, quando passava pelos sites, né, diziam que até os indicadores, né, deles melhoravam após, porque era muito riso, era muita brincadeira, era muita descontração, até botar para dançar a gente colocava, enfim, de todos os níveis, a gente rodava os andares, subia, descia, lembra? Era muito bom. E é muito legal entender que existe essa preocupação, né, de tá certinho, vocês gostaram, vocês entenderam, fez sentido para vocês, e não só entubar, né? Porque a gente aprendeu lá atrás, né, que eles têm que comprar ideia, né? Eles têm que participar, eles têm que entender que faz sentido. E aí nada mais justo eu envolvê-los desde o início. Mas é porque, assim, quando a gente lança o programa, todo mundo fala que máximo, mas não sabe o bastidor, né? O quanta gente trabalhou para que isso acontecesse. Mas é válido porque aí depois a gente tem adesão, a gente tem a cobrança que eles cobram. Aí eu mando, fulano faltou, não participou. E aí vem uma enxurrada de cobrança, e aí eles ficam atrás, ficam em cima, porque sabe que dá trabalho, né? Então, você conseguiu, eu acho que isso é uma das maiores vitórias suas, na minha opinião, olhando pelo lado de cá, foi isso, é ter adesão. Né? É tudo que a gente traz, né? Isso. E aí, Márcia, eu vou te falar uma coisa que outro dia eu escutei e eu fiquei muito feliz, né? Cara,
Se a Alessandra está trazendo, confia que é bom. E isso é gratificante, mas não é a Alessandra, né? A área de desenvolvimento, né? Então, sabem que a gente está trazendo coisa boa, que vai fazer sentido. Pode dar um trabalho inicial, como o onboard deu muito trabalho. Nossa, muito Nós trabalho. ficamos 6 meses só na... Mas não foi nem a construção. A construção Depois. também deu trabalho, mas depois deu mais trabalho ainda, quando a gente implantou e acompanhou. E Um projeto gigantesco. Não, né? é que tinha virado a chave, tá, gente? Pra quem não sabe, naquele período era no meio da pandemia, então a empresa tinha virado a chave do dia pra noite, todo mundo se tornou virtual lá. Eu digo em casa, no home office, né? 9 mil pessoas. 9 mil É bom pessoas. deixar Então, claro isso. olha o impacto disso, um lugar que tem uma estrutura linda, acolhedora, uma estrutura que é bom mesmo de se trabalhar, e de repente ficou todo mundo em casa, porque era uma exigência, né? E aí, como fazer um onboard para quem está chegando nesse lugar que agora não tem esse lugar? Que desafio, né? Foi um desafio. Não, e até antes do onboarding ali, como que foi essa transição, assim, pro remoto? Isso é uma coisa legal. Como é que a área de treinamento entrou nesse cenário, assim? Qual foi o isso. papel de vocês? Nossa. Foi desafiador. Olha, eu vou te dizer que eu sonhava, há 2 anos, antes da pandemia, 2 anos, em 2017, a gente teve um concurso de ideias. E aí o mercado falava muito de home office, né? E eu tinha uma vontade de trazer essa ideia para a empresa. E na época a Bianca, que era minha chefe, estava de férias. Aí eu busquei no mercado como é que estavam sendo feitos os projetos e desenhei um projeto, criei essa ideia. Joguei lá no concurso. E foi uma das vencedoras, né? Que massa. Legal, gente. Foi muito legal. Isso em 2017. 2017, mas escuta que tem história. Aí, a chefe viu no Instagram que eu ganhei um brinde. E quando chegou de férias, me chamou. Que brinde foi aquele, Alessandra? Que projeto que você vendeu? Eu falei, então, Bianca, busquei no mercado, as empresas estão fazendo home office, eu trouxe um projeto todo estruturado, mostrei para o Rodrigo, super... Que mundo você vive, Alessandra? Que home office? Você acha que vai dar... A gente consegue fazer home office aqui? É call center. Impossível. Porque parece impossível, tá? É impossível. Parece. É impossível. Né? Quando aconteceu a pandemia, foi a empresa que mais eu pensava no meu coração. Né? Porque eu falava, gente, como é que eles vão fazer? Pois escuta, tem história aí. Aí, beleza, arquivei o projeto, arquivei aquela fala dela. Tá bom. O mundo tá aí, vamos ver para onde caminha, né? E aí a gente teve que ir automaticamente, em 2020, quando ela virou para mim, Alessandra, a partir de amanhã você está em home office. Eu falei, mentira, gente, que delícia! Mentira, como é que é isso? Não, vai dar certo, não sei o quê. Em 15 dias, a empresa realmente não dormiu. Ficou 24 horas ligada, teve que botar todo mundo em casa. Não nos primeiros 15 dias, né? Mas assim, foi uma leva, né? Uma sequência gradativa. E em 30 dias, tinham mais de 6 mil pessoas em casa. Nossa. Com computadores, com VPN. Então, as áreas não pararam de trabalhar, teve várias salas de guerra. Então, foi assim, uma transformação. Realmente foi uma transformação. E eu me lembro que na primeira reunião, a gente sofreu muito, muito, mas todas as áreas, não só RH, treinamento, eu vou chegar lá. Ainda vou chegar. Todas as áreas sofreram. E na primeira reunião gerencial, a Bianca me chamou. Eu não estava, ela me chamou. Ali, pode entrar? Eu falei, posso. Então, ali está entrando, eu queria pedir desculpa a ela, na frente de todos os gerentes, tá? Pedir desculpa a ela, porque se há 2 anos eu tivesse ouvido, a gente não tinha passado tudo que a gente passou. Eu falei, que bom, Bianca! Uau! Que bom! Então vamos tirar da gaveta. Que bom! Já tirou. Já tinha tirado, né? Já tinha tirado. Só que, em paralelo, a gente também tinha que olhar para a área de desenvolvimento. E aí, a gente estava com os líderes, com os funcionários, todos em casa. As pessoas não sabiam se era de comer ou de passar no cabelo, não conseguiam se organizar naquela loucura toda, porque uma coisa é você ser profissional. Quando você está em casa, você é profissional, mãe, faxineiro, cozinheiro, psicólogo, você é tudo, né? Ainda mais naquele momento que a gente estava trancado em casa, né? Não era um home office, era um home tudo que a gente fala. Era um confinamento. Né? Gente, é diferente. Então, assim, as pessoas começaram a dar uma pirada. Eu até mesmo falei, gente, isso aqui não é pra mim, não. Os primeiros 15 dias eu falei, Jesus, amado, não consigo me organizar. Todo mundo produzindo, eu aqui. E as meninas falam assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, calma, deixa eu respirar. Eu preciso de um tempo para pensar o que a gente vai fazer. E aí as pessoas começaram a se sentir muito mal de saúde, começaram a ter crises.
E aí eu falei com a Bianca na época, eu falei, Bianca, antes de a gente pensar em algum projeto, virar alguma coisa, acho que a gente podia. Aí comecei a ver o que o mercado estava fazendo, fazer um 0800 de atendimento a esses funcionários, para ver o que Isso eles, foi muito que legal que ele- também. é, que eles precisam, para a gente ouvi-los, para a gente entender como é que a gente vai começar a trabalhar, para que caminho o desenvolvimento segue, né? Aí ela falou, ai, Alice, você consegue criar isso? Ah, eu consigo. Aí a gente criou, estava falando para a Marcele, né? A gente criou vídeo, a gente falou com a área de tecnologia, a gente criou o 0800, a gente divulgou isso internamente. Só que a divulgação no começo era muito precária, era muito precária. Então a gente não conseguiu atingir aquele grupo todo, mas aí foi sendo falado em reunião gerencial, de supervisores, e a coisa foi andando. E aí a gente tinha, sei lá, nos primeiros 15 dias, uma média de. Eu não sei, eu sei que eu falava com mais de 15 pessoas durante o dia. Então a gente era um 0800 de atendimento, mas da área de desenvolvimento. A gente só falava Legal. com o líder. Foi muito bacana, foi muito E legal. deu para ouvir muita coisa, né, desse Muito, time. muito. E aí a gente começou, primeiro, a fazer um trabalho de acalmar essas pessoas, né? Porque elas estavam muito preocupadas, muito desesperadas. E aí a gente começou a falar com profissionais médicos, né? Toda a preocupação de saúde mental veio à tona. Aí a gente contratou uma consultoria que falava disso, a área médica entrou em sequência para ajudar a gente. Então a gente teve um atendimento de liderança, de saúde mental e médico. Foi muito bacana, foi muito bacana. Isso perdurou uns 2 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses. Agora eu já não me recordo mais, tá? Não, tudo Me bem. recordo. Nem Nem quer. quero mais me Nem lembrar disso. quero. Nem quero. Mas aí a gente foi começando a entender o que a gente podia fazer, e os programas foram surgindo. Aí a gente botou a oficina de carreira para rodar novamente. Aí a gente entendeu que o digital era um negócio que dava para funcionar. Vocês começaram a pegar os programas que já existiam e levar começar para o digital. Exatamente. Aí a gente trouxe a academia de líderes, aí a gente começou a trazer tudo. Algumas coisas a gente teve que reformular depois, né? A Claro também trouxe algumas trilhas de liderança que a gente teve que adaptar. Então a gente começou a rever algumas coisas. Aí depois de 2 anos, né, a gente já está toda adaptada. Aí agora é o desafio, volta. Volta. Vamos voltar. Mas eu Ai, prefiro. Eu vou te falar para vocês que presencial é muito melhor que digital. É porque assim, é o que está acontecendo, né? Eu tenho que acompanhar um treinamento aqui, mas assim, às vezes não participo, né? Não está efetivamente. São muitas coisas, né? E assim, e a gente sabe que a gente está no treinamento, mas as coisas continuam acontecendo. O telefone toca, o WhatsApp chega, o e-mail vem, e você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a sua cabeça não para, né? Então agora a gente está com outro problema. Mas você já voltou? Já voltei. Algumas híbrido, áreas já tá? voltaram? Como... A gente está híbrido. Ah, tá Agora ótimo. são 3 dias na semana. Ah, legal. Mas tem projeto, pelo que você falou, de voltar mesmo. Tem. Parece que estão falando maio, mas eu não estou vendo movimento para maio, não. Eu acho que vai ser junho. Tá. Legal. E vai ter aí uma readaptação de novo. Vai. E é isso que eu queria Nossa, entender. outro O que desafio. você acha que se mantém? Que foi um ganho desse período e que, pô, isso aqui a gente mesmo no presencial vai manter porque foi uma evolução interessante. Então, essa pergunta não podia ser para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito da tecnologia, mas vamos lá. Na verdade, eu acho assim, acho que a conexão de estar ligado com as pessoas, isso foi um ganho muito forte, né? Você tem facilidade de Fazer uma reunião. se aproximar das pessoas. Só que eu não voto em treinamento mais de 1h30 no digital. Eu acho que perde qualidade, perde conteúdo, perde concentração. Então, a minha bandeira, a partir do segundo semestre, é que a gente volte para os treinamentos presenciais. Porque a minha liderança está presencial, então para mim é fácil. O maior desafio é para a Lúcia, que né, todo mundo está em casa. A Lúcia, só para contextualizar o pessoal, é a gerente que cuida da parte de treinamento técnico, né? Exatamente. Que cuida do time de operação. Os reps, né? Que iniciam na operação. A minha tá mais fácil. Ah, então hoje, para eu entender, atualmente os representantes continuam em casa e os líderes estão na Brasil Center. Exatamente. Olha, mas isso tem... Quanto tempo que eles voltaram? Que vocês resolveram efetivamente, os líderes, já tem uns 3, 4 meses. Tá bom. É recente também. Mais ou menos, No início do ano, então. janeiro, final de janeiro. Tá bom.
Tá. Aí eles foram, e aí agora tem a possibilidade dos reps também. Não, os reps eu acho que vão ficar realmente em casa. Ah, vão? Ah, tá. A área de suporte é que tá híbrida. Ah, tá tá? bom. A área de suporte é que tá híbrida. Legal. E pensando, Ale, justamente nesse cenário agora de transição de volta, né? O que você percebeu no time de treinamento, no time que cuida das pessoas da Brasil Center, que desenvolve e tal? Como é O que... time dela, né? Exato, o seu time. O perfil dessa galera é o mesmo do que era há um tempo atrás, que você busca hoje, por exemplo, no profissional de treinamento? Tem novas skills aí que você acha que são Tem importantes? novos skills, sim. Eu acho que o grupo está muito mais tecnológico, mais antenado, está muito mais ágil. Acho que a tecnologia deu uma agilizada em muita coisa. A gente pensa em soluções muito mais rápido do que a gente pensava antes. A gente busca tem as informações na mão muito mais rápidas. Então a gente está mais moderno, né? Mais moderno. Diria dessa forma. Mas você sentiu que o time se adaptou bem a essas transformações? Tiveram as mesmas dificuldades, mas sim, estão adaptados, Mas votam também no presencial, tá? A gente vota na gente. Todo mundo. A gente vota em gente. E tá perto, olho no olho. Não tem outra coisa. Hoje eu fiz uma reunião de trabalho com sucessores, né? Eram 10. Nossa, que delícia, gente. Eu falei, aí eu ficava delirando na sala. Eu falei, gente, vocês não sabem como é bom estar aqui com vocês. Presencial, né? Como é bom. E aí você vê o interesse das pessoas, quando um fala, quando o outro fala, e a troca. No digital tem aquela coisa. O cara desliga a câmera. Eu a câmera e vou no banheiro, eu vou pegar meu café, exatamente. Só quando você chama. Fulano, oi, fala, pode repetir? Eu não tava ali, né? Então, assim, a gente tá acostumado com isso. Quando não fala de 5 minutos, o áudio tá desligado, que é o que mais a gente escuta isso. Seu microfone tá desligado. Não, seu fone, né? Seu microfone tá desligado. Não, agora você consegue até entender se a pessoa tá falando e tá desligada. Antes com a máscara. Com a máscara, que eu não sabia. Aí eu, você tá falando? Não sabia o que você tá falando. É verdade, porque a galera que tava na empresa tava usando máscara, né? Então tava com exatamente. vídeo interessante. Exatamente. E Ale, pensando nessa questão do timing, que você falou agora que vê esse time mais ágil, né? O próprio mundo, VUCA, Bunny, que a gente vê aí com tudo muito acelerado. E você vem de uma empresa, né, a Brasil Center, que tinha essa estrutura de planejamento de longo prazo muito bem estruturada, né? Como que a Brasil Center e, consequentemente, a área de treinamento se adaptou? Como é que hoje um planejamento anual se mantém atualizado ao longo do ano sem perder o frescor? Sem saber que no final do ano vai estar a mesma coisa, Diferente, né? Eu entendi. Na verdade, no primeiro ano da pandemia não teve planejamento estratégico, até porque a gente não sabia qual era o caminho que a gente ia seguir. No segundo ano, foi 2021, ano passado, a gente já começou a desenhar um planejamento, mas não anual. Ele era trimestral. Legal. Tá? Esse ano já foi para o anual novamente. Então, assim, existe um planejamento a longo prazo. E como que é essa flexibilidade? Vocês têm essa possibilidade de mudar, por exemplo, no meio do ano, no trimestre mesmo, ou isso se mantém como era antes? Na verdade, não. A gente não muda, não. Tá bom, se mantém. O que desenhou a gente vai ter que fazer. Se a gente não fizer, a gente fica porque não fez. Tá bom. Mas tem possibilidade de adicionar novas coisas ao longo do ano? Isso acontece? Acontece. Então, se chegou uma demanda nova, alguma coisa que vocês Mas ouviram... eles evitam, tá? Eles evitam porque já tem muita frente. Muita coisa pra fazer mesmo. É porque tem todo o movimento, né? Para aquela ação, né? Para aquela ação acontecer, se envolve muitas áreas. Começa muito antes. Muito antes. E aí tem várias estruturas, contratações, processos. E aí a gente... Legal. A gente vê hoje que no mundo tem muito esse movimento de autodesenvolvimento, né? Cada vez mais as pessoas tendo acesso a conteúdo fácil, conforme você falou, né? Cursos online gratuitos, YouTube, Google mesmo, enfim, muitas ferramentas. Como que você viu a área de treinamento se adaptando a esse cenário? Como que vocês hoje enxergam que o colaborador se desenvolve por conta própria, mas vocês têm a responsabilidade de desenvolver eles também? Como é que é esse jogo de cintura? O nosso discurso é muito da corresponsabilidade, né? Então, eu divido muito com eles. Eu já entro com essa fala, olha,
Há 30 anos atrás, as empresas tinham 100% de responsabilidade do seu desenvolvimento. Pagavam-se faculdades, pagavam-se cursos, 100%. Hoje em dia não é mais assim. Então, assim, a gente tem uma plataforma de cursos online, a gente disponibiliza para vocês conteúdos que são importantes para o desenvolvimento de vocês, e a gente vai trazer também alguns programas para complementar isso. Então, assim, você tem que buscar e a gente também te oferece. É meio a meio. Então, vamos fazer essa divisão. Protagonista da carreira. Vamos fazer essa divisão exatamente, porque você é responsável pelo seu desenvolvimento, do seu futuro. Eu já entro com esse discurso e não tem nem mais, não tem nem. Ah, tá bom. E tem algum, imagino eu, um acompanhamento, né? Sim, aí a gente tem... Dessa adesão, né? A gente tem todo um relatório dentro da plataforma, onde a gente acompanha quais são os cursos que eles realizam, como é a frequência que eles usam. Imagino. Só que assim, eu não fico levantando isso mensalmente, tá? Eu levanto quando tem alguma ação específica. Eu tenho uma promoção de um grupo, eu tenho programa de sucessores, aí eu faço o levantamento das pessoas. Quais são os indicadores hoje que você tem que, né, mostrar e acompanhar? Na área de treinamento, isso, né? Então, assim, eu tenho... É muito voltado para o NPS, tá? Eu tenho o NPS do onboard, eu tenho o NPS do onboard, eu tenho o NPS dos sucessores, eu tenho percentual de promovidos, eu tenho... já caiu muito por terra essa coisa da carga horária, da quantidade de horas. Então, hoje a gente não avalia mais isso, não. A gente está baseado mesmo em TO de novatos, toda a parte de adesão de curso. Então, a gente acompanha mais... E o NPS é uma transformação muito legal, né? A gente tem apresentação de NPS, tanto de onboard, offboard, treinamento. Então, quando isso entra na cultura, né? Não tem... A gente na conexão também... NPS, o NPS, que é o NPS do colaborador, quando o RH toma isso para si, começa a medir em programas, vocês conseguem ter essa visão por programa, né? Que é muito interessante. Uma empresa pequena faz a empresa inteira, que já é legal. Ter isso por programa é muito interessante, né? Show mesmo. Eu ia te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Teve além dessa proposta muito disruptiva que você trouxe, né, não sei quantos anos atrás, que acabou que poderia ser uma coisa boa para vocês terem vivido essa situação, já teve alguma coisa muito louca que você fez, assim, que... Sabe, que você falou, cara, isso não vai dar certo, e deu, e foi um negócio... Eu sei que você tem, né, a BCC tem muito hábito de contratar parceiros, né, porque, né, a Alessandra tem um time lá em cada região, então ela tem essa coisa de contratar. Mas que às vezes a consultoria trouxe, o que você propôs, e que foi algo assim, nossa, eu não sabia que ia dar um impacto tão grande. Você está falando aí, eu estou pensando nas coisas que a gente já fez, né? Porque eu gosto de coisa diferente. Essa coisa tradicional não é muito comigo, não. Mas, assim, eu vou dar um exemplo com um grupo que a gente fez antes da pandemia. Peguei todos os diretos da diretoria e só mandei uma mensagem dizendo, olha, amanhã, local tal, precisa de biquíni, short, aí todas as roupas que precisavam. Só que a gente vai trabalhar em equipe. Aí todo mundo, biquíni, short, trabalhar em equipe, como é que é isso? Botei todo mundo para velejar. Que legal! Botei para velejar, competiram. Que legal, Nossa, gente! Ficaram extremamente entusiasmados, animados. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Que bacana. Quantas pessoas? Eram 30. Nossa! Uau! Eram 30. E do nível, né, eram gerentes. Gerentes executivos, Que legal, adorei. E aí fizeram toda uma competição de veleiro. Sim, porque a gente aprende muito. Recentemente eu participei com um grupo, né, que eu faço parte de um grupo de empreendedoras, o Somos, e a gente fez uma aula de remo. Cara, eu aprendi muito. A gente colocou, eram 2, né? E então, nossa, eu aprendi muito acho que, sei lá, nós ficamos 2 horas aí, né? Mas eu aprendi tanta coisa ali de trabalho em equipe, de limitações, né? Enfim, muita coisa. Eu acho que é muito rico, né? Essa coisa da natureza. Eu gosto. Não, assim, isso foi uma das ações, né? Eu já levei eles para fazer arborismo, vários grupos, né?
A gente já fez a Casa 7? Aham, lembra? A casa Casa 36. 36. 36 ou 37? Não sei, uma casa gamificada, né? Uma casa toda, tipo um escape, né? Uma casa Ele veio escape. para fazer skate. Não, mas não era bem só isso, gente. Quando os caras receberam um convite para ir para fazer um planejamento também. Eu lembro disso. E quando chegaram lá, quem receberam uma cozinheira batendo um bolo, que era a nossa personagem lá, numa casa que era totalmente louca, diferente, cheia de enigmas, e eles não fizeram nada de reunião assim formal. Eram sentados em almofadas, foi uma coisa muito legal. Muito legal, eles lembram disso até hoje. A gente tem um vídeo até hoje, né, da conexão, que é onde mais a gente ouviu a palavra vocês são diferentes. Diferente. É muito bacana isso, assim. Então, essas iniciativas que não sejam tradicionais, sala de aula, né? Eu gosto, eu curto bastante. A gente agora está pensando como a gente vai voltar para o presencial, para as voltas serem diferentes, né? Ah, boa. Então eu vou, por exemplo, Ribeirão Preto, eu estou pensando agora, eu vou levar uma galera para paintball. Ótimo. Para falar de trabalho em equipe, porque eles querem trabalhar os supervisores. Beleza, agora vamos trabalhar vocês para ver como é que vocês paintball é incrível. Aí eu vou. Então a gente está pensando essas voltas assim diferentes. Eu queria muito levar a diretoria para fazer rafting. Aí eu gosto dessas coisas, né? O mais legal é ver que essas ações, quando a gente pensa assim, de forma separada, pode-se pensar que não está trabalhando questões corporativas, né? Cara, mas tanta coisa que dá pra tirar. E é pensar antes, né, Ale? Porque as pessoas acham que a gente vai simplesmente reservar o rafting e ir. Tem toda uma ideia, todo um conceito. Não, o que a gente quer, tem um propósito. Tem um propósito. Normalmente, muitas vezes tem um debriefing depois, de discussão, né? Tem toda uma... Tem toda uma estrutura para que aquilo aconteça, né? A gente prepara os caras antes. Parece que é uma brincadeira. Exatamente. Essa é a ideia, que pareça, mas por trás tem Mas é muito bom. Esses exercícios do ar livre mostram exatamente como eles são no corporativo, né? Então eu gosto bastante. E as reflexões são mágicas, são ímpares. Assim, essa do veleiro foi ótimo. Imagina. Porque o objetivo era todo mundo chegar junto. Pergunta se chegou todo mundo. E era briga no microfone, não, no rádio, né? Olha, mas é engraçadíssimo. Não, e esse tema agora é uma ótima pauta pra gente entrar num quadro que a gente tem aqui ali. Você já ouviu falar na frase RH que abraça a árvore? Já ouviu, né? Então essa pauta é ótima. A Bianca sim falou, a Bianca abraça a árvore. Exato. E aí a gente tem uma frase na conexão que virou hoje o nosso lema, né? Que é abraçar a árvore é o caralho. A gente fala isso, a gente assumiu isso como verdade, porque a gente entende que não é abraçar a árvore, é um RH que realmente entende de gente, né? E que tá ali para desenvolver, para potencializar essa equipe. E aí a gente tem uma pergunta sempre pro convidado aqui, que é para você contar pra gente se você já viu, qual foi a ação que você já viu ao longo da sua carreira, que foi mais assim, abraçar a árvore, mais aquela ação sem sentido, que você falou, nossa, por que essas pessoas estão fazendo essa ação, não vai levar a lugar nenhum. Não precisa ser na BCC, pode ser uma coisa que você viu em outra empresa. É uma ação que você viu e falou, cara, isso não faz sentido. Pode ser que fazia sentido no passado, hoje não faz mais. Então, agora me remeteu uma situação que eu passei, não me lembro mais do ano, tá? Mas não foi aqui, foi em Ribeirão Preto. Você imagina, Paulista tem uma... Imagina as regiões, né? O Paulista é um cara sério, todo engravatadinho, engravatado, coisa e tal. Eu trouxe um consultor que eu achei que fazia muito sentido naquele momento e era um cara que eu gostava muito de trabalhar lá atrás, né? Só que ele falou, Alessandra, eu vou trazer uma coisa diferente. Você topa? Eu adoro. Topo. Olha, ele aí botou cheirinho na sala, botou eles para deitar, para meditar, né? Aí eu assim, senhor, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo. Aí a gerente me chamou na época, que hoje faleceu, né? Mas ela me chamou, Alia, é isso mesmo que o Milton... O fulano, o ciclano, tá tudo deitado no chão. Eu falei, tá deitado no chão, deixa deitado, deixa deitado. E aí aquela música, né, aquele momento que era a preparação para o que eu ia fazer, né? Eu falei, bom, resumo. Saíram dali e falaram assim, Alessandra, eu tô outra pessoa, ai que delícia isso, dá para ser sempre assim? Aí eu falei, Jesus... Ou seja, você achou que ia ser furada, mas foi bacana. Foi muito legal. Que legal. Legal. Que legal.
Não, é isso. A gente brinca com essa frase, né? Porque o preconceito tá aí. E o RH sempre foi visto muito dessa forma, né? Mas é impressionante, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Muitas vezes quem está olhando a ação de fora acha que é uma coisa completamente sem sentido, mas que como teve toda uma preparação e estruturação por trás, aquilo tem um objetivo claro, né? Tem um estudo, tem uma preparação, tem um impacto que a gente quer gerar com aquela ação, né? Também teve outro, né? Assim, lá atrás também, né? Uma área muito descontraída, que é super antenada, gente moderna, fez e tal. Aí o consultor falou assim, né, Sandra, vamos fazer comida. Vamos botar todo mundo para trabalhar em equipe, fazer comida. Eu falei, gente, a gente vai fazer um restaurante aqui no andar? É isso mesmo? Eu falei, olha, eu topo, você está me dizendo, vamos lá. Nossa, foi um sucesso, tá? Eu estava receosa, e aí eles fizeram, nossa, um super almoço. Fiquei assim. A gente fez pra Lucinha, sabia? Pra área de. Fez, né? Fez. Uma vez a gente fez também. Só que era pra fazer um sanduíche. É isso que eu tava lembrando. Sim. Não, a gente fez um Mas foi com a almoço. Que cada item do sanduíche era um comportamento, né? Ah, mas é muito legal. E eu não sei se eu respondi essa coisa do abraçar. Não, você né? entende, você respondeu porque você disse que pra você poderia ser algo que não ia fazer sentido, mas que fez. Né? Né? E Ale, eu sei que a BCC tem uma equipe muito diversa em todos os sentidos, né? Gerações, gênero, todos os sentidos. Como que vocês fazem, enquanto área de desenvolvimento, para atender essa diversidade da empresa? Então, a gente não tem nenhum bloqueio com isso, né? A gente tem uma área específica, né, no RH, que é de diversidade, e a gente tem ações muito fortes, né, para a inclusão dessas pessoas. E para a gente não faz a menor diferença. Menor diferença. Qual o sexo, se tem alguma síndrome. Não tem, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Muito. A gente inclui todo mundo. A gente vê a questão de geração, né? Isso é muito legal. Em certas turmas, eu lembro até dos próprios raps, né? Você tem essa parte de inclusão de pessoas assim, mais 40, mais 50, sim, né? A gente admite, a gente tem um núcleo de pessoas que Isso, ingressam é na muito empresa legal, um pouco mais velhas, né? Exato. Então a gente não tem muito preconceito em relação. E você trouxe essa questão da tecnologia sobre você, né? Como é que é feito hoje essa questão de trabalhar um tema, por exemplo, com uma turma que tem gerações muito diferentes? Como que o instrutor ou a pessoa de treinamento que está lá na frente, que está conduzindo, faz para lidar com essa situação? Então, depois que veio a parte tecnológica, né, do digital, na área de desenvolvimento a gente sofre menos. A gente não sofre tanto, não tem muita situação, né? Sim. A área de treinamento de produto, sim. Aí tem um pouco, porque aí contrata pessoas com idades diferentes, com conhecimento, níveis, né? É verdade, é mais desafiador. É mais desafiador para eles. Uhum. Mas eles lidam muito bem, assim, tem um pouco mais de paciência, né? São mais conectados com essas pessoas, mas às vezes demora um pouco. A gente já tá, a Conexão já tá 8 anos nessa parceria. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui num site e que eu vi um banheiro que era misto. Eu falei, cara, que máximo isso, né? Porque há quanto tempo vocês estão pensando no que é óbvio, né? Mas que não é óbvio aí no mercado, né? Então, há muito tempo. é muito legal isso, é muito tempo. Por isso que para você é tão natural. Pois é, para mim não faz nada. Essa pergunta não tem. Não é que não tenha, né? Mas assim, é que pra gente é muito normal, né? A gente ter uma pessoa diferente na sala. Na verdade, para mim nem é diferente, né? Nem é. É a cultura da empresa mesmo. É assim. E assim. Não, só de ter uma área, né? Sim, E pensando nessa questão de mudança, como que você imagina a área daqui para frente? Assim, o que você vê de perspectivas para uma frente de treinamento, de desenvolvimento para 2 anos, 5 anos, se for possível pensar? Então, eu acho que a gente tem aí desafio como desenvolvimento, está um pouco mais antenado nas iniciativas que o mercado está fazendo, né? Então, eu botei aí como meta desse ano a gente participar de alguns congressos e participar de algumas feiras que são importantes para a gente entender o que o mercado está fazendo, para a gente pensar aí no próximo ano e nos dois anos para frente, que a gente precisa melhorar algumas iniciativas. Só que, em paralelo, eu preciso falar isso para vocês, que não é esconder de ninguém.
Quando a gente traz muita coisa diferente, a gente tem que questionar, a gente pergunta, faz pesquisa, e eles sempre voltam pro tradicional. Pro tradicional. Quando eles falam para mim, Alessandra, traz treinamento, trabalho em equipe, planejamento e organização, gestão de tempo. Eu falo, meu Deus, que ano gente que eu já tô? deu tudo Que ano isso, que eu né? tô isso, gente? Então, assim, mas, mesmo assim, eu acho que a gente pode até trazer esses temas tradicionais com uma pegada mais tecnológica. Porque são problemas, né, Ale, que Eu acho assim, que são, fazem gente, parte eles do ser voltam. humano, né? Mas eu acho que a gente, como desenvolvimento, tem que entender um pouco melhor as iniciativas tecnológicas, né? Perfeito. A gente precisa ferramentas, por exemplo, a área de treinamento de produto é muito mais antenada do que a gente. É muito mais. Mas não é porque a gente não queira. Porque quando a gente faz essas pesquisas, volta o cão arrependido. Os mesmos temas, né? Que interessante. Mas Mas é a isso. gente tem esse desafio como Sim. A gente mesmo, quando entra em muitas empresas, a gente encontra muitas vezes os mesmos problemas, as Gestão mesmas do tempo e questões. comunicação Nossa, Ai, meu é Deus, campeão. é sempre faz Trabalho em equipe também. trabalho em equipe, Então, isso aí é básico. Não é, menina? Aí eu brinco, eu falo assim, gente, a gente não trabalha numa empresa de telecomunicações, a gente trabalha numa Eu já sei pastelaria, o que nós né? vamos levar para vocês esse ano. Gente, falar de comunicação tem Mas é o que você todo. falou, né, Lê? A abordagem muda. Você falar de gestão de tempo hoje, depois da pandemia, do que antes, diferente, nossa, você tá falando de uma outra gestão do tempo, né? Com outro de cenário. um outro cenário, de uma outra organização que o cara Outra tem que organização. ter. Então, E aí que a gente tem que levar o metaverso para lá. É, a gente exatamente. tava Eu falo, comentando com Vou ela. levar. Não Você vai conheço gostar. não, Max. Vou te apresentar. Tá, eu Hoje. quero. Eu quero. A gente tem um Vai ser. escritório que é todo no metaverso, com a conexão ficou grande parte do tempo 100% remoto, e agora a gente está híbrido também. A gente assumiu que a empresa vai sempre pensar no remoto primeiro, que é o remote first. Então, tudo que a gente faz na conexão é pensando em quem está remoto. Como mesmo que nos dias que a gente está no escritório e tem gente que está remota, a gente não pode excluir essas pessoas. Isso acontece com vocês também, né? Porque tem gente que está o tempo todo remoto. Então, por isso, a gente criou um ambiente digital, que é o metaverso, que é basicamente o nosso escritório, só que no mundo virtual. E com a carinha, né? Nossa. Cada um tem as suas salinhas, tem a estação de Não trabalho consigo- compartilhada. Não consigo imaginar. Você sabe, já viu The Sims? Que é aquele jogo de casinha que você Já, construía? já. É meio que isso, só que Entendi. é a nossa empresa, entendeu? E aí, por exemplo, Cada você um tá tem- ali, você tá fazendo sua reunião, acabou, você quer perguntar alguma coisa para a pessoa. Normalmente, se você tá no virtual, você tem que fazer o quê? Mandar um zap, ligar ou pedir uma reunião. No Zoom, né, no no Zoom. Teams, é. Ali no metaverso você caminha até a pessoa, cutuca ela, dá um oi e você fala com ela. E a Entendeu? câmera ativa, o microfone rapidinho, ativo, você tá fala, oi, falando tudo com bem? ela. Que tirar uma dúvida aqui rapidinho, você pode agora? Posso. Ah, tá. Você fala. Máximo, gente. Entendeu? Então, Aí, ó. as coisas É se muito- aproximam. É muita coisa da imaginação. Mas tudo bem, Não, vamos aí eu lá. acho que vai fazer todo sentido. E aí, até nos dias que a É gente está bom. no presencial, nos dias que a gente está na conexão, quem está lá também está no metaverso. Por quê? Porque tem gente que não está lá e que quer acessar as pessoas que estão no presencial. Entendi. Entendeu? Então é uma legal. forma que a gente encontrou de trabalhar o remoto mesmo estando presencial. Bacana. Legal. Ale, a gente tem um outro quadro aqui que a gente chama de momento desentala, que é para você desentalar. Tá lá? Ah, ela gosta. Ih, vamos lá. E a pergunta é: qual é a pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te fez? Profissional? Difícil, né? Pode ser profissional, mas se você lembrar de outra coisa, pode ser também. Pode ser no É. mundo. Uma né? pergunta que você. Repete, Uma- porque foi confuso Uma aqui pra mim. pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te fez. Ah, tá. Pergunta que sempre quis. Então, é um pouco diferente, porque eu Tá. sempre falo tudo, né? Fala, Ale. Eu sempre respondo tudo, as coisas não ficam taladas, não, tá? aham. Não, eu não Não é um guardo. problema, Eu né, sou Ale? baú, não guardo, É. não. Sou baú, não guardo. Mas eu acho. Se não foi algo que talvez você nunca falou, mas uma coisa que você acha que deveria ser falada mais. Por exemplo, você acha que você tinha que, quando você é colocada para falar em algum lugar, você tinha que falar isso e nem sempre você tem a oportunidade de falar, sabe? Pode ser isso também, você que sabe. É. Não, é porque eu pensei numa pergunta aqui que me incomoda às vezes, eu quero Tá. responder, mas é pessoal, é muito Não pessoal. tem problema. Vambora. Mesmo? Então vamos lá, hein? Tem que até me ajeitar aqui. Não, sempre pergunta assim, Alessandra, você é uma pessoa tão inteligente, tão independente, tão resolvida, por que tá sempre sozinha? Olha. E E assim, aí responda pra todo mundo.
Então, eu sou muito seletiva. Ai, adoro. Eu sou muito seletiva. Eu acho que para entrar tem que ser igual ou melhor. Muito bom, Se Ali. for pior, não quero não. Amei. Adoro. Não. Arrasou. Ai, É isso aí. Desentalou, viu? É, não, e trazendo aqui, dá pra fazer uma analogia com o quê? Recrutamento e seleção. É isso aí, gente. Recrutamento e seleção. Não é? Não é? Você não tá contratando porque sou muito seletivo. Né? A gente tá, né? Conexão, tá lá sempre com vaga aberta, o pessoal perguntando cadê e tal. A gente tá aqui tentando achar alguém melhor, né? Sempre subindo. No meu nível, pra não somar, aí não entra, né? Aí some. Não soma, não, some. Que legal. E Ali, quando você pensa em treinamento, assim, o que tem que ter num treinamento para ser um treinamento foda? Boa. O que você acha assim? Se puder falar uma coisa, se tiver isso aqui, tem muita chance dele funcionar. Uma coisa que eu acho que é importante, o importante no treinamento eu acho que é o desenho da proposta, o alinhamento do briefing e a organização do evento. Eu acho O prévio, né? se isso tiver, se caminhar esses três aí, não tem erro. Que legal. Porque se eu não falo o que eu quero e desenho errado e não me organizo, aí a chance de dar errado é 100%. E é aquilo que você falou no início, né? A tal do bastidor. Isso é o bastidor. Né? Exatamente. Que as pessoas não veem, mas que é o que faz a hora do show ser um sucesso. E assim, por exemplo, a gente vai fazer um evento em Ribeirão e aí a menina, o gerente me chamou, né? Ali você pode ir. Eu falei, o maior prazer. Mas que dia que você vai? Eu falei, 2 dias antes. Porque tenho que ir, tenho que ver, porque é meu nome, eu não vou botar meu nome para rodar uma coisa que chegar lá só para dar o show, não, quero ver, quero organizar, quero saber como é que é. Então, assim, eu acho que é toda essa organização, esse briefing, o entendimento do desenho, né? Você está alinhado com o que está sendo pedido, levantamento de necessidade e organização, vai dar certo. Legal. Falando agora aqui da nossa relação até, né? Quando a gente vê empresas grandes, como a Márcia falou, é muito comum a gente ver a contratação de consultorias externas como uma conexão. O que você busca numa consultoria quando você vai lá? Por que existe esse movimento de contratar alguém no mercado para fazer uma solução ou para co-construir alguma coisa? Vou ser sincero, tá? Vou desentalhar. É o momento ainda? Por favor. É o momento? É o momento. Para trazer coisa diferente. Porque estou cansada de ficar pensando. É mais ou menos isso. Sim. Quero que me traga coisa que a gente possa pensar junto, fazer diferente. Nada como uma visão externa, né? Porque, que traz assim, uma... A gente... E aí eu falo, né? Call center emburrece. Porque é muito padrão, operacional, né? É muito operacional, muito processo, né? né? Processual. Então, assim, você acaba batendo bumbo. E aí... o volume, as coisas acontecem para ontem. Você não tem tempo de ficar pensando. Olha que eu ainda sou uma pessoa que ainda pensa um pouco mais, saio da caixa, coisa e tal. Vou no mercado, Não, se provoca isso. o tempo todo. Mas assim, às vezes eu tô cansada também. Porque aí, na área, acabo eu sendo a cabeça pensante. E aí eu busco mesmo. Foi um exemplo foi o da monitoria, que vai acontecer. É verdade. Tô cansada, não. Já trouxe 2 programas já para eles. E vamos... diferente. Não, então vamos lá, Márcia, você me ajuda aí. É isso. E eu acho que ganha também um patrocínio de alguém que tá ali querendo entregar aquele negócio enquanto você tá tocando outras frentes, né? Acaba não prendendo a área inteira, e aí né? aconteceu isso muito, né? Na pandemia a gente reduziu muitas áreas, né? Então, durante o projeto de onboard, eu não consegui ficar nem 50% no projeto. Por quê? Porque era tudo acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo chamando. Então, assim... eu preciso de braço, e a consultoria acaba tendo braço, né? Quando eu tive... E eu acho que, às vezes, a própria liderança e as próprias pessoas envolvidas no projeto se sentem muito especiais. Se sente. Quando tem alguém de fora, né? Pelo menos é o sentimento. A gente fala a mesma coisa, mas quando a gente traz uma consultoria, é outra coisa, né? Eu lembro até agora, nesse alinhamento com o gestor desse projeto que a gente vai iniciar com eles, que é bacana, é um projeto grande aí de 1 ano. E aí ele falou, nossa, assim... tem uma consultoria, eu tô muito feliz. É muito chique. É muito chique. Eu falei, que legal, né? Porque, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tem isso que você dá um carinho, né? Assim. Que legal.
Ale, muito obrigado. Márcia, tem alguma Já pergunta? terminou? Aí, passa uma hora a gente aqui papeando, Mentira, acredita? jura? Juro. Gostou Adorei, demais, gente. não é? Ai, quero vir sempre, tá? Quero vir Falei sempre. que ela ia adorar. Né? Tem alguma pergunta, Márcia, alguma coisa que eu não Não. falei? Só quero dar os parabéns aqui, porque a nossa querida amiga fez aniversário Ah, recentemente. É verdade, gente. Né? Cinquentou, tá? E aí 50, parabéns, né, que Ali? você Nossa. continue assim, tão bacana, especial. Ah, obrigada, querida. E é Obrigada isso. mesmo. Agradeço por você ter vindo aqui. Não, com prazer, pode chamar mais vezes. Que bom. Você não perguntou do que Vou ela tem, chamar. né, por trás. Você sabe qual é o mais, Ah, pode perguntar. qual é o mais novo hobby da Alessandra? Ah, Conta ele. Ah, 2 rodas, né? Ah, Aprendi a tô andar de sabendo. Aprendi a andar de moto. Tem 1 ano e meio, já estou na minha 3ª moto. Viajei recentemente, meu presente de aniversário, né? Passei na estrada, andei 2.000 quilômetros sozinha, conhecendo a maior caverna do Brasil. Nossa, conta isso! Maior caverna do Brasil, Márcia, coisa mais linda do mundo. Em Agora? Eldorado, em Eldorado, São Paulo. Legal. Depois eu parti para o sul, aí fiz alguns pontos turísticos de motociclista, né? Portal da Graciosa, Garracha da Serpente, coisas que motociclista pode fazer. Aham. E aí fiz. Fui Ali, lá, daqui a pouco você voltei. tá criando um treinamento com base em moto, que eu já tô até vendo isso. Ah, pois é, já tô Viu? aqui, Você botar uma ó. moto dentro da Não, Brasil e aí foi Center. um gosto que veio pela pandemia, né? Veio dentro da pandemia. Que interessante, Dentro né, da Ale? Eu venho pandemia. acompanhando. Eu vejo que você está curtindo muito esse momento. Muito, né? todo mundo tá falando, você não tá com outra áurea. Eu tô mesmo. Tô feliz da vida. Que Acho essas eu duas encontrei- rodas fizeram. É, eu me encontrei Legal. nesse mundo, nesse universo. Me encontrei mesmo. Que legal. Bacana, muito bom. Ali, muito Ah, eu obrigado. esqueci de falar Onde- também, ela tem uma outra coisa só para contar de curiosidade. Ah, tá. Ah, meu Porque a Deus. gente, quando viajava em treinamentos, era muito engraçado. A gente tinha nosso horário lá de no café da manhã. Aham. Ah, vou marcar 8 horas, dependendo da hora. A Alessandra, ela leva o tênisinho dela para tudo quanto é lugar e ela corre. Corre. A gente tava trocando aqui É. figurinha Tá, antes gente? do Então, podcast. Chama atleta Corro que mesmo. vai em tudo quanto Ela é tava lugar. me dando bronco aqui. É isso. Nas coisas que Só eu tô pra fazendo contar errado. também, Ainda tem isso outro pra contar. hobby, né? Você não contou. Ah, Eu sou tricolor doente. Ah, que sim. Frequento estádio, faço parte da torcida organizada. Então, tudo diferente. adoro. Que Muito legal. bom. Ali, aonde o pessoal pode achar É. você, se você quiser compartilhar LinkedIn, enfim, Instagram, não sei, e a própria Brasil Center, né? Se alguém se interessou aqui por trabalhar, como é que faz? Entendi. Na verdade, a gente tem as páginas da Brasil Center no Instagram, né? Legal. Meu LinkedIn é Alessandra Machado de Carvalho, Legal. Facebook também. Que mais? Lá no Instagram a pessoa consegue ver o link para se candidatar. Então, a gente tem, para trabalhar com a gente, a plataforma Junte-se a Nós, que é da área de seleção. Então, Perfeito. entrou. Tem vaga aberta? Tem vaga aberta. Muitas, vagas. todo mês, né? Nossa, representante, então, vendedor, promotor o tempo todo, tá? Que legal. Então, se alguém está assistindo aí e se interessou por essa cultura, por essas práticas, né? É uma Se empresa, inscreva. olha, é uma empresa maravilhosa de trabalhar. Viu? Até pra câmera ela olhou. Olhei. Olhei porque vem trabalhar com a gente. Mas muito obrigado, Ale. Foi muito bom te ouvir aqui. É muito legal ouvir práticas, assim, uma pessoa que construiu tantas coisas importantes numa empresa que tem tanto impacto. Então, parabéns. Muito obrigado. Obrigada mesmo, tá? Para vocês que estão aí acompanhando, muito obrigado. Mais um episódio de Conexão Cast. Não poderia deixar de agradecer aqui ao H Niterói Hotel, nosso patrocinador, onde a gente está gravando aqui hoje. Um espaço maravilhoso. Sempre percebe a gente muito bem, né, Márcia? Muito. E agradecer a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloquem aqui nos comentários. Compartilhe para os amigos aí da área de treinamento, desenvolvimento de RH. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. gente.